Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora. O tema de hoje é muito interessante, fascinante, para mim, um dos mais interessantes que tem. Como ganhar do tempo. O tema é o tempo junto com o espaço, como a gente vai ver. E como ganhar do tempo, né? A gente fala a expressão como ganhar tempo, mas aqui é mais ainda, como a gente dominar o tempo. Não é só como ser mais produtivo, como conseguir fazer mais coisas com o mesmo tempo, mas é como transformar o tempo no seu objetivo de criação. Por que foi criado o tempo? E junto com isso, como a gente falou, o espaço também. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch com os seus discursos racídicos. Essa é a Parashat Bo, a Parashá que a gente sai do Egito, saiu do Egito e continua saindo. Essa é a Sirhat número 1. Nessa Parashá também tem a mitzvah sobre o Kiddush HaChodesh. É um assunto complexo, muito fundamental no judaísmo, que quer dizer definir como lei quando que será o mês, o novo mês. Não é como o calendário normal, que tem vários meses já pré-determinados com os dias fixos, a não ser quando tem em fevereiro mais um dia, quando é um ano bissexto, mas todos os meses têm a quantidade de dias fixos, né? Na sequência certa, e um mês, 12 meses no ano, não tem nunca menos de 12, mais de 12, e sempre janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28, ou no máximo 29, como a gente falou, março é sempre 31, abril 30, e assim por diante. No calendário já não é assim, e não é predeterminado. É através de uma mitzvah de santificar, né, chamado Kiddush HaChodesh, né, santificar, consagrar o mês, e também envolve definir quando tem mais um mês no ano. Está baseado no livro Shemot, capítulo 12, que fala a nossa paraxá, a Rodesh Azelachem, esse mês, esse, né, Azé, esse mês será para vocês, o Rosh Hodashim, o começo dos meses, né, o ano novo dos meses, Hulachem Lechotshe Shana, ele será para você em relação aos meses do ano. E o ano aqui, no caso, é chamado ano solar. Então, é o primeiro mês, que é o Rodesh Nissan, que é o mês que a gente saiu do Egito, né? É quando é Pesach. E a gente teve a mitzvah já no Egito e continuou de consagrar, depois virou uma mitzvah da Torá mesmo, consagrar os meses, não só Nissan, como todo mês, definir através de testemunhos que viram que Ereia, viram quando que a lua apareceu no céu, né, que o começo do mês judaico é quando a lua reaparece no céu, né, ainda pequenininha, e vai crescendo até o máximo dia 15, e depois decresce de novo até se renovar no começo do mês. A gente tem no livro Mishneh Torah, do Rambam, que lista aqui as mitzvot positivas, e fala que é a primeira mitzvah das mitzvot positivas, que é saber que existe Hashem, Eloká, Deus, baseado no que está nos 10 mandamentos, Anohi Hashem Elokecha, que a gente tem a Parashat Yitro e depois em Vait Hanan. No livro Mishneh Torah, do Rambam, nos fundamentos da Torá, logo no primeiro capítulo, começa a primeira lei, Yesod Yesodot Vemud Achomot, que é o fundamento dos fundamentos e o pilar da sabedoria, é saber que existe uma existência primordial que antecede a tudo. E ele faz com que todas as outras existências existam. Que é, então, a primeira alahá, fundamento da Torá, é saber que existe Hashem. Em compensação, no primeiro verso da Torá, no Bereshit, né,
que fala Bereshit bara Elohim, que Hashem criou o mundo, os céus e a terra. O Rashi explica sobre esse primeiro verso que Amar Rabi Yitzhak, o que é Bereshit? O que é no começo? Que o Rabi Yitzhak falou que não precisava ter começado a Torá a não ser pela mitzvah de Ahodesh Azelachem, porque é a primeira mitzvah que a gente foi ordenado, que é como o povo nasceu do Egito, como a gente falou aqui na nossa paraxá. Então a pergunta é, qual é a primeira mitzvah de verdade? Se é o Rosh Chodesh, como o Rashi fala aqui, baseado no Bereshit, no começo da Torá, que a Torá teria que ter começado não falando a criação do mundo, mas sim a primeira mitzvah, já que a Torá está ligado com as mitzvot, a primeira mitzvah, segundo o Rashi, é a Hodesh Lachem, santificar o mês, ou acreditar em Hashem, como a gente viu aqui no começo, que é a primeira mitzvah, segundo a lista do Rambam, e também o seu livro Mishneh Torah, que coloca o fundamento da Torá, saber que existe Hashem. Uma explicação aqui, só dá para cumprir as mitzvot, como essa primeira, que seria santificar o mês, acreditando em quem ordenou as mitzvot. E esse é o primeiro fundamento da Torá, acreditar em Hashem, para depois aceitar e fazer todas as outras mitzvot, como Kiddush HaChodesh, santificar o mês, que seria a primeira mitzvah também. Mas como tudo na Torá tem uma precisão máxima, devemos dizer que as duas opiniões são verdadeiras. Pelo nosso lado, o lado do sujeito, da pessoa, do Gavra, a primeira mitzvah é acreditar em Hashem, mas pelo lado da Torá, pelo lado do Heftzah, do objeto, a primeira mitzvah é sim Kiddush HaChodesh, como o Rashi fala, que é santificar o mês. Porque essa mitzvah de santificar o mês, determinar quando que vai ser o começo do mês, e assim se determina quando vai ser todas as festas, porque as festas são todas baseadas no mês e num dia do mês. Então, quando você sabe qual é o dia 1º de Nissan, você sabe quando vai ser Pesach, que é no dia 15 de Nissan. Você sabe quando que vai ser o primeiro dia de Tishrei, você sabe quando vai ser Rosh Hashanah, que é no primeiro dia de Tishrei. Então, essa santificação do tempo, que é a santificação do mês, contém um conteúdo fundamental do ponto de vista geral da Torá e da mitzvah. Que primeiro mostra como foi dada a Torá, expressa a força da Torá e da mitzvah, que é essa mitzvah, segundo a Torá, que é a primeira, que é a força da gente determinar quando que vai ser o primeiro dia do mês, quando que vai ser a santificação do mês. E então expressa o objetivo das mitzvot da Torá, que é a nossa participação de cumprir a Torá e as mitzvot. O Even Ezra, que é um dos comentaristas Rishonim do Humash, fala que é interessante que o Moshe não lembrou na Torá como que a gente faz essa contagem, como que a gente determina que vão ser 12 ou 13 meses, por exemplo. Só falou que no mês que tem a primavera, que é Aviv, nele você vai ser o primeiro mês do ano e você vai contar a partir dele. Mas não falou como que você chamar qual é o primeiro e depois qual vai ser o segundo em relação aos 12 ou 13 meses da Torá. Moshe não explicou como definir os meses e os anos. Como pode atrás descrever todos os detalhes de um Metzorá, por exemplo, mal comparado com um leproso, que as manchas, como é que ele tem mancha, como é que ele vai se curar, como é que ele vai ser determinado que ele está com essa Metzorá, que era para uma pessoa só, que não aconteceu todo o tempo. Em relação aos Moadim, as festas, os tempos fundamentais do calendário, que todo o povo precisa cumprir em todos os tempos, e tem caret, que é a pena da pessoa ser cortada desse mundo, se comer hametz em Pesach, então tem que saber quais são os dias de Pesach, para não incorrer nessa transgressão que leva a pessoa a ser cortada do mundo. Ou também não comer em Yom Kippur, que é um dia só, que tem que ser aquele dia preciso, então tem que saber quando é que é o dia. E para definir quando que vai ser Yom Kippur, ou Pesach, ou Rosh Hashanah, ou Sukkot, e assim por diante, Moshe não explica como fazer isso, que é uma coisa importante. Como a gente falou, é a mitzvah Rishoná, a primeira mitzvah da Torá. Foi dada só uma pista, confiando no Beit Din,
de cada geração e geração para definir isso. Por ser apenas um sinal, fica claro que a Torá foi dada com suas explicações, que é uma coisa tão importante. Primeira mitzvah da Torá, que Urash fala que não teria que começar de nada além dessa mitzvah, foi dado só como um sinal, uma dica. Então se entende que na Torá oral, que vai junto com a Torá escrita, é uma coisa só, que vai se explicar como uma coisa tão fundamental como essa, santificação do mês e do tempo e do ano, como a gente vai ver, é feito. Especialmente que muitas mitzvot da Torá são ligadas, dependem da época do ano. São determinadas pela fixação dos meses, que são essa fixação é decidida pelos sábios. Reforça a Torá como dona do mundo, porque a Torá, com a força da determinação de quando que será o mês, de acordo com a lei da Torá, que também está, ou principalmente está na Torá oral, faz com que desse modo vai ser o mundo. Esse calendário, são esses dias, é desse modo que vai ser feito tudo no mundo. Como está escrito no Terlim, capítulo 57, Ekra Elokim Elyon Lekel Gomer Alai, que a gente chama para Hashem, que vai fazer o bom para mim. Uma criança de 3 anos e um dia, se vê a força do Peidin que decide quando que vai ter o começo do mês, quando vai ter um mês adicional no ano. Uma criança de 3 anos que não tem mais o sinal de virgindade, 3 anos e um dia, se o Beit Din decreta um novo mês e volta ela a ter menos que 3 anos e um dia, os sinais de virgindade voltam fisicamente para ela. Então você vê como que a Torá é dona do mundo mesmo, determina através da força da Torá e do Beit Din, nomeado pela Torá, de fazer com que mude a parte física de uma pessoa. Por isso é a primeira mitzvah, e só poderia ter começado com ela, como o Rashi diz. Demonstra o que é a entrega da Torá no seu fundamento, da importância, da força, da potência da Torá. Segundo, a fé na verdade da Torá oral, que ela explica como é feito. Terceiro, a força da Torá e das mitzvot, que muda a natureza e a ordem do mundo, até mesmo fisicamente da pessoa. Na outra explicação do Bereshit, Urashi fala uma nova relação com o Kiddush HaChodesh, a santificação do Rosh Chodesh. Ele fala que Bereshit é que a Torá, que a criação do mundo foi para a Torá, que é chamada Reishit, e também para o povo judeu, que também é chamado Reishit. Então a Torá, Bereshit, a Torá foi dada, foi o mundo, na verdade. O mundo foi criado para a Torá e para o povo judeu. Existe para eles. De qualquer modo, as outras mitzvot são derivadas dessa. E se essa mitzvah deveria ser o começo, então tem algo específico nessa mitzvah. A explicação é que as mitzvot da Torá são para criar santidade no mundo. Trazer santidade para esse mundo, fazer download de santidade nesse mundo. Isso também é o significado do Kiddush HaChodesh, santificar o mês. O Beit Din, o tribunal rabínico, santifica um dia comum, que é um hefza, é um objeto qualquer, num dia sagrado que é o Rosh Chodesh, que passa a ter um korban, um sacrifício especial. Por isso que a gente fala Mekadesh Israel ve'azmanim, que Hashem santifica o povo judeu, que santifica os tempos, porque a gente, através dessa mitzvah Torá, santifica o tempo, define quando que um dia comum se torna um dia sagrado, que vai definir quando vão ser outros dias sagrados. Os limites do mundo são definidos como tempo e espaço. Um é ligado com o outro. Mas o tempo veio antes do espaço. Até mesmo o espaço está ligado com o presente, que deixa de ser passado, que passa a ser o que estava antes da criação. E isso está ligado com o tempo. O tempo cria o que vai ter no espaço. Então, antes já tinha uma realidade de mudança, que é o significado do tempo, essa mudança. Tinha uma Metziut Arishoná, tinha uma existência anterior, que é Hashem, obviamente. Primeiro tem um dia
e depois tem a possibilidade de fazer algo nele. Então, o dia é esse recipiente, esse objeto, no qual a gente coloca o que vai ser feito naquele dia. Mas já existe, inclusive no futuro. Já tem aquele dia, naquele momento em que vai ser feito alguma coisa naquele dia. Não tem como fazer alguma coisa sem ser em algum dia. Mas essa explicação não é suficiente. Primeiro porque o Kiddush do dia de Rosh Chodesh, pela fala do Beidin, não acontece sempre. Então, na nossa época não tem mais pela areia, pela Beidin decidir baseado em testemunhas, porque tem que ter o Sanhedrin, que não tem mais, etc. Mesmo na época que era feito com testemunhas, né, que é o Reiá, que se via a lua, era somente quando se via a lua no dia certo. Quando passava dos 29 dias, se era feito a santificação no dia 30, não era feito baseado na visão. Segundo, na mitzvah de Ahot Lachem, desse mês para vocês, está incluído o acréscimo de um mês também. Por isso, o Rambam usa a expressão de Ibur Hashanim, que é fica grávido um ano, que tem mais um neném, mais um mês dentro daquele ano, que é o 13º mês, que é em Adar, antes de Nissan, onde tem 2 Adar. Terceiro, segundo o Rambam, também está incluído nessa mitzvah o cálculo, que é como a gente tem até hoje, que foi o cálculo feito por Hillel Zaken, definiu como é que vai ser o calendário até o final dos tempos, como o Rambam cita no Mishneh Torah, nas leis do Shachodesh, no capítulo 5, que é uma alahá de Moshe, do Sinai, veio desde o Har Sinai, que quando não tem o Sanhedrin, que define, fixa, quando vai ser o Rosh Chodesh, baseado na Reiá, na testemunha, nos 2 testemunhos que viram, então é feito através do cálculo, que se considera cada dia, etc. e tal, para que seria o dia propício para ser o Rosh Chodesh. O Rambam, quando conta as mitzvot, fala sobre lekadesh, os meses, e considerar os meses e anos para acrescentar um mês. Então não é só os meses, mas também os anos. Mas nas halachot, nos meses, nas leis dos meses, não mencionam o Kiddush do Chodesh, santificar o mês. Como ele fala, a mitzvah taseh, minatorá, do Beit Din, é uma mitzvah da Torá positiva, que saibam quando que vai ser vista a lua ou não, para definir. Mas não fala sobre essa santificação do mês aqui na lei. A explicação é simplesmente porque está incluída na mitzvah de Kiddush HaChodesh, quando é feito por cálculo também, não só através da visão. E aí não é como quando a gente hoje faz, né, baseado no cálculo do mês, a gente tem a santificação do mês, que aquele mês começa naquele dia e passa a ter o dia certo para Pesach, Yom Kippur, Hashanah, etc., mas não tem a mitzvah de Kiddush HaChodesh como era com a visão de testemunhas no Sanhedrin. Por isso que não é chamado de mitzvah de Kiddush HaChodesh. Tem a santificação do mês, mas não é essa mitzvah. Quando falamos que a questão do mundo é por causa e para a Torá e o povo judeu, isso é algo constante. Não somente a sua geração inicial e geral do mundo. Nosso serviço espiritual é revelar e viver na prática esse objetivo da criação do mundo. Quando a gente usa algum objeto para uma mitzvah, estamos tornando realidade o seu objetivo daquele objeto, que ele foi criado para isso. Tudo no mundo foi criado e é recriado a cada instante para a Torá e o povo judeu. Esse é o objetivo de cada coisa. Quando a gente usa para a Torá e para o povo judeu cada objeto, a gente está trazendo na realidade o objetivo para ele que foi criado. Por exemplo, quando um judeu prepara um tefilim ou uma mezuzá com o couro de um animal, está dando realidade ao objetivo daquele couro, daquele animal ter existido, ter vivido. Como o tempo também é uma criação, também o tempo tem um objetivo. Por isso, quando a gente santifica o mês, a gente está revelando a verdadeira existência do tempo. A gente está trazendo para a realidade o objetivo daquela criação, daquele segundo, daquele tempo. Por isso que tem no capítulo 104 do Teilim que fala, o rei David fala que Hashem fez a lua para ter, está ligado com os meses, para ter os moadim, para ter as festas. Para cada detalhe da criação, seu objetivo não é particular, é mais forte ainda. Quando a gente
realiza o objetivo de qualquer coisa, inclui o tempo, aquele segundo, não é só para aquela coisa, é para aquele tempo, ou para aquela pessoa em particular. Também está ligado à criação de cada coisa, cada ação, cada instante, cada pessoa, ligado ao mundo inteiro. Quando a gente faz isso, a gente realiza o objetivo da criação do mundo inteiro. A gente participa do objetivo geral, que é a redenção verdadeira e definitiva. Isso se divide em vários níveis. Tem um instrumento para a mitzvah, tem um instrumento para o instrumento de uma mitzvah, etc. Isso vale com relação ao tempo, e não só a fixar o dia do Rosh Chodesh ou as festas do ano, mas também para os dias entre eles. Porque quando a gente fixa que Rosh Hashanah nesse dia, Yom Kippur nesse dia, todos os intermediários, a NC, a Seta e Mitzvah, ganham uma relevância, um objetivo para os dias que estão entre esses também. Então não é só santificar o Rosh Chodesh, nem cada dia de festa, mas também todos os dias do ano. Leva santidade para cada tempo e minuto. O conhecimento da lua durante o mês inteiro leva ao Kiddush HaChodesh no dia certo. A gente sabe quando é cada fase da lua para chegar no dia certo, que vai ser o dia santificado para os primeiros dias do mês. Tanto pelo Bedin quanto pelo cálculo. Isso revela o objetivo, que é para a Torá e para o povo judeu de cada instante do ano. Por isso, é a primeira mitzvah da Torá, porque ela está ligada com todas as mitzvot. E toda a existência. E toda a criação. Nem tudo no mundo tem, de forma direta, revelado o objetivo de ser criado para a Torá e para o povo judeu. Tem coisas que elas mesmas viram sagradas, ou para o uso de Kedushá, de santidade, ou para o uso de uma mitzvah, ou que a pessoa faz Leshem Shamayim, por amor a Hashem, ou em todos os caminhos a gente reconhece Hashem, ou são instrumentos de mitzvah, ou instrumentos de mitzvah, até mesmo coisas que não tem nenhum modo, de modo direto, nenhuma relação com um judeu, com a Torá, e só com uma ação, ou com algo desse tipo, ele eleva tudo que faz parte daquele tipo. Como a do Morazaken explica no Tânia sobre os korbanot, os sacrifícios de um animal específico, ou de um vegetal, ou da tzedakah, que, mesmo dando 1/5 só do valor que a pessoa tem, eleva os demais 4/5 que não foram para a tzedakah. Assim como o Rambam coloca no Mishneh Torah, que ele fala para tomar conta, para que o Pesach sempre caia na primavera. O significado simples disso é que, no começo das leis, o Rambam associa com a lua. Né? A gente calcula os meses da lua para poder dizer quando que vai ser o Rosh Chodesh, está ligado com a lua. Como ele fala, Rodshei Hashanah Hem Rodshei Levaná. Os meses do ano, o sol não tem meses. Quem tem meses é a lua. É o ciclo da lua que define os meses. O sol define o ano, de 365 dias. Mas como o Rambam cita que associa com os dias, né, os anos ligados ao sol, então tem uma associação e uma importância ao sol. Quer dizer que o mês não é parte das 12 partes do ano do sol, mas que sim os meses da lua, que são geralmente 29 dias e meio-dia. Mas depois o Rambam continua e diz que, apesar disso, já que Pesach precisa ser no mês da primavera, e essa época está ligada com o ciclo do sol, o sol é que determina quando vai ser a primavera, então consideramos o ano do ciclo do sol, e não da lua, para definir quando que vai ser o Rosh Chodesh, ou quando vai ter mais um mês no ano. Então, a cada 2 ou 3 anos, o Beidin, o Tribunal Rabínico, decide fazer o Ibur, que é colocar mais um ano, mais um mês no ano, que é o Adar Beit, como o Rambam explica na lei seguinte. E o Rambam deixa claro que tudo isso é para que tenha o ano do ciclo do Sol, que possa se juntar o ciclo da Lua com o ciclo do Sol, né? Que deixe o Hashanim Shnei Hamah, que os anos sejam o ano do Sol.
Depois, o Rambam explica no capítulo 6 que a cada 19 anos tem que ter 7 anos que são com mais um mês para poder chegar e equilibrar o ciclo da Lua com o ciclo do Sol. E aí, no final de contas, só sobra a cada ciclo de 29 anos, 19 anos, só 485 partes que sobram de diferença a cada 19 anos que vão ser corrigidas. Apesar de toda essa relação com o ciclo do Sol, 19 anos, etc., na prática, cada ano não tem 365 dias, porque segue o ciclo da Lua, que são 12 meses lunares. Aí é 354 dias, ou quando você acrescenta um no Adar, passa a ser 13 meses, e aí tem 383 dias. Depois de toda essa explicação, e sabendo que o objetivo da mitzvah de Kiddush HaChodesh é revelar o objetivo da criação do tempo, que é por causa da Torá e por causa do povo judeu, que o tempo se torna uma realidade da Torá, entende-se então a ênfase do Rambam, que diz que consideramos o ano do ciclo solar. A intenção é que a mitzvah influencie todo o detalhe que seja do tempo. Não só o detalhe do mês, que é ligado com o ciclo lunar, mas também do ano, ligado com o ciclo solar, pois a Lua não tem ano. Quem tem ano é o Sol. Por isso não basta considerar as épocas e tempos segundo o ciclo solar, só para saber quando acrescentar um mês, para que Pessach e Nissan sejam na primavera. Isso é um detalhe com relação aos meses do ano somente. A questão é que o tempo inteiro, dos 365 dias, ou dos 354 dias, ou 383 dias do ano judaico, seja uma realidade da Torá. Assim, o ano solar alcança o objetivo da sua criação através da ação do Beit Din, que define quando que vai ser o Rosh Chodesh, e quando vai ter mais um mês no ano. Por isso, tem várias leis e mandamentos da Torá ligados com o ano solar de 365 dias, como o Ktoret, o incenso, em todos os anos, em todos os anos, que são sempre com 365 porções, não importa se é só 354 ou 383 dias. Então, por causa dos dias do ano, eles são 365, e em alguns anos precisa descartar, porque tem menos dias do que tem de porções, que tira do sagrado para o mundano, para descartar. Entendemos agora também o começo do Bereshit. Concluindo, que Urashi fala que essa é a força da Torá que deu para o nosso povo, né, a herança da terra de Israel para poder ser nossa e conquistar a terra de Israel. Criou o mundo inteiro para isso. E também criou o mundo inteiro com a primeira missá, que é a santificação do mês, porque a conquista, como Urashi começa falando, a conquista de Eretz Israel, da terra de Israel, está ligada com a conquista da materialidade do mundo inteiro. É a transformação da terra de Israel em Kedushá, e do mundo inteiro em Kedushá. Assim como a terra de Israel se torna uma Eretz HaKodesh, uma terra sagrada, assim a gente traz santidade para o espaço, no mundo inteiro, materialidade ligada com o espaço no mundo inteiro, através dessa primeira, de como começou o Bereshit, que Hashem deu para a gente, como Telim, Koach, para a gente conquistar a terra de Israel materialmente. E ao mesmo tempo, a Rodz Zachem, a santificação do mês, está ligado com trazer santidade para o tempo. Então não é só a conquista do espaço, a conquista do tempo. Apesar do tempo ser parte da criação, e por isso não podemos alongá-lo nem encurtá-lo, ele está limitado dentro dos limites que tem, passado, presente e futuro, de mundo igual para todos, a gente consegue transformar o tempo num objeto sagrado, de Torá e Mitzvot. Todos os dias do ano, não só Rosh Chodesh, não só Pesach, Shavuot e Sukkot. E não só os meses da lua, que o povo é comparado com a lua, com ligação direta com as festas, mas também os anos do sol, ligados ao princípio, que são todos os povos comparados com o sol. E esses anos também se transformam em anos judaicos e parte das mitzvot da Torá. Por isso que é chamado Rishon Ulachem Ulechodshei Hashanah. O ano que está ligado com o sol, a gente transforma em santidade. Assim, conquistando a terra espiritualmente, conquistando o tempo, aceleramos na prática a conquista da terra de Israel, também materialmente, com a vinda do Mashiach Tzidkeinu, se agora já, se Deus quiser,
reunirá todo o povo disperso de Israel. Assim como Rambam fala que só pode fazer o Kiddush HaChodesh através do testemunho e aumentar o número de meses no ano, através do testemunho decidido pelo Beit Din em Israel com o Sanedrin, que já vai voltar agora, se Deus quiser, vai ter de novo Kiddush HaChodesh, com testemunhas do Nishkat HaGazit, que fica próximo ao Bezerra do Beit HaMikdash, na terra de Israel, agora já, se Deus quiser, mas já não.